Olá, pessoal! Então, bem-vindos ao nosso curso de instrumentalização de agentes socioeducativos, né? Do projeto Tamo Junto, Cultivando Saúde no Socioeducativo. A gente está muito feliz de tê-los aqui e a gente espera que esse curso possa contribuir com o trabalho de vocês, né? Meu nome é Renata, eu sou cientista social, né? Estou numa segunda graduação em psicologia também. E eu vou estar apresentando, então, as aulas do nosso curso para vocês. Então, o nosso primeiro módulo vai tratar do tema da adolescência, né? A gente vai abordar alguns conteúdos que podem ajudar vocês a entender melhor esse público, né? Afinal, né, a gente sabe como é desafiador lidar com os adolescentes cotidianamente, né? E conhecendo cada vez melhor as particularidades desse momento da vida, né? Entendendo o que eles estão passando, a gente pode ser mais sensível e mais sábio, né, na nossa lida diária com eles, né? Trouxe uma frase que ajuda a entender, então, por que a gente precisa falar de adolescência antes de mais nada, né? A Maria Inês Gandolfo Conceição escreveu que o adolescente infrator, né, é antes de tudo um adolescente. Isso é um jovem que por acaso é um infrator, e não um infrator que por acaso é um jovem. Então é muito importante entender o que é ser jovem, né? O que é ser adolescente, para que a gente entenda então como que a gente pode intervir nesses processos que eles estão vivendo para influenciar as trajetórias deles. E que eles encontrem melhores caminhos, né? Daqui em diante. Então, os conteúdos que a gente vai abordar hoje, em especial, né, em que a gente vai ver as características gerais da adolescência, do adolescer como etapa do desenvolvimento humano, né? São, primeiro, o que é a adolescência de uma forma geral, né? Segundo, quais as mudanças neurológicas que o humano vive nesse período, né? Terceiro, quais as mudanças psicossociais pelas quais ele passa, né? E quarto, quais são as consequências práticas de todos esses processos de desenvolvimento que ele está vivendo. Então, essas são as nossas referências na aula de hoje, né? Os trabalhos e as pesquisas e a literatura na qual a gente está embasando, né, essa primeira aula, né? Primeiro, esse livro de um psiquiatra e neurocientista chamado Daniel Siegel, americano, O Cérebro Adolescente, o Grande Potencial, a Coragem e a Criatividade da Mente, dos 12 aos 24 anos. Segundo, esse livro clássico sobre desenvolvimento humano, né? Da Diane Papalha e da Ruth Feldman. Terceiro, esse livro também sobre a neurociência, né, da adolescência, O Cérebro Adolescente, Guia de Sobrevivência para Criar Adolescentes e Jovens Adultos, da doutora Frances E. Jensen. Então, primeiro, falando de uma forma geral, né, o que é a adolescência? Existem muitas formas de responder essa pergunta, mas a gente pode dizer que, em geral, é um lugar de transição, né? Um lugar de transição entre o lugar da criança e o lugar do adulto, né? Transição é quase que sinônimo de desafio, né? Porque é exatamente a sair da zona de conforto de um lugar que era conhecido, né? E passar a explorar novas possibilidades e ser forçado a se transformar para se adaptar a um novo contexto, né? Que agora é diferente. Então, é a transição entre o lugar da criança, que é um lugar de quase que total dependência dos adultos de referência, né? É um lugar de identidade ainda pouco formada, para o lugar de um adulto, que é alguém que já tem uma personalidade um pouco né, definida, tem mais autonomia, mais independência, autodeterminação, né? E o adolescente está exatamente vivendo esse processo de transição. Isso é a adolescência na nossa cultura, né? Porque a adolescência é cultural, realmente. Existem culturas que têm um rito de passagem que marca, em um ritual, né, a transição da infância para a vida adulta. Então, a partir daquele momento, essa pessoa que era criança passa a ocupar o lugar social de um adulto, com as responsabilidades e os direitos, né, de um adulto. Para a gente, não. Para a gente aqui é um caminho longo, menos definido, né? Então, outra questão que surge é quanto à duração, né? O ECA
diz que, né, define que o período da adolescência é dos 12 aos 18 anos. Mas os últimos avanços científicos têm descoberto, né, que, na verdade, o desenvolvimento cerebral e físico, né, pelo qual o sujeito passa durante essa etapa da adolescência, né, na verdade, vai dos 10 até os 24 anos. Então, as últimas pesquisas têm entendido a adolescência de uma forma mais ampla, né? É um processo bastante demorado, né? Então, a gente pode começar a falar desse período de transição falando das mudanças neurológicas, né? Pelas quais o adolescente ainda está passando. Então, até pouco tempo atrás, até poucos anos atrás, né, existia esse mito na neurociência de que o cérebro do humano estava totalmente desenvolvido já na puberdade, ou seja, quando ele chegava à puberdade, o cérebro já estava pronto, já tinha todas as funções necessárias, né? Todas as funções que um adulto tem. E o que a gente descobriu com os últimos avanços de estudos de imageamento do cérebro e tudo mais, é que, na verdade, o cérebro do adolescente está muito longe ainda de estar pronto, né? Ele ainda está em pleno desenvolvimento. Então, quando a gente fala que o adolescente é imaturo, isso é verdade, assim, ele é imaturo no nível físico mesmo, né? O órgão cerebral dele ainda não está maduro o suficiente, né? Em comparação ao de um adulto, né? E a gente pode explicar essas mudanças pelas quais o adolescente ainda está passando, né? A partir desse modelinho aqui dos 3 cérebros, né? Ele explica de uma forma bem simples, então, né? O que está acontecendo fisicamente com o adolescente nessa etapa que vai até os 24 anos. Então, demora 24 anos, né, até nosso cérebro chegar a um ponto maduro, né, de amadurecimento. E isso explica muito do comportamento dos adolescentes, como a gente vai ver. Mas então, explicando esse modelinho aqui dos 3 cérebros, né, a gente pode dizer que de uma forma básica, a gente tem o cérebro reptiliano, o cérebro límbico e o neocórtex, né? Então, essa primeira parte, o cérebro que aqui é chamado de reptiliano, ele é responsável por funções muito básicas, assim, dos órgãos, atividades, né, dos órgãos, reflexos básicos do tipo fugir, né? Coisas muito simples mesmo. O sistema 2, o sistema límbico, né? Ele está relacionado já às emoções e aos impulsos, né? Então, ele é o cérebro que está mais ligado a essa parte emocional e impulsiva, né? É o que governa, né, as nossas emoções. O terceiro cérebro é o aqui chamado de neocórtex, né? Ele é o que governa nossa atividade racional, ou seja, nosso raciocínio lógico, a nossa ponderação, é o que nos dá a possibilidade de planejar, de avaliar diferentes coisas, né? É o nosso cérebro mais racional. Se o segundo cérebro é emocional, o terceiro cérebro é racional. E o que acontece na adolescência, né? Esse terceiro cérebro é o último a se desenvolver no humano, né? Então, na adolescência, ele ainda não está totalmente maduro. Ou seja, exatamente a parte que nos ajuda a pensar, a decidir de uma forma reflexiva, racional, né? A ponderar e a controlar os nossos impulsos, isso é muito importante, né? Ainda não está desenvolvida nos adolescentes, totalmente, né? E esse desenvolvimento ainda imaturo, né, pode permitir que os sentimentos dos adolescentes fiquem muito à flor da pele, né, porque eles não têm essa contraposição da razão, né, que permite que eles autocontrolem seus impulsos, né, consigam raciocinar, né, eles têm realmente um sistema límbico muito mais ativo e muito mais exposto, assim, muito mais facilmente acionado, né. Então, o que a gente observou, né, com esses últimos avanços, é que existem ainda mudanças dramáticas nas estruturas cerebrais, né, que envolvem emoções, julgamento, né, organização do comportamento e autocontrole, né, até os 24 anos.
essa imaturidade do cérebro nesse ponto tem levantado questões, inclusive, sobre o grau com que os adolescentes podem ser realmente considerados legalmente responsáveis pelos seus atos, né? Porque se eles não têm totalmente ainda a capacidade de raciocinar, de ver as consequências a longo prazo do que eles estão fazendo, de se autocontrolar, né? Será que eles podem ser totalmente responsabilizados pelos atos deles, né? E essas descobertas, né, esses questionamentos, levaram a Suprema Corte dos Estados Unidos, em 2005, a julgar a pena de morte inconstitucional para um adolescente que tivesse 17 anos ou menos, né? Então, só a partir dos 17 é que ele poderia, né, ser julgado dessa forma lá nos Estados Unidos. Mas isso tudo para dizer, né, que existem essas questões que são fundamentadas, né, em neurociências. Então, uma forma bem prática de pensar sobre esses 3 cérebros é usando esse modelinho da mão aqui. Se você estender a sua mão, colocar o polegar para dentro e fechar os dedos sobre o polegar, né, você tem um modelo bastante parecido com o nosso cérebro. Então, aqui embaixo a gente tem o nosso cérebro 1, que é o reptiliano, né, como a gente viu naquele slide anterior. Aqui no polegar e na palma da mão você tem o seu cérebro límbico, então o cérebro que está responsável pelas emoções, né? E aqui por cima com os dedos você tem o seu córtex, o neocórtex, né? Que é o cérebro responsável pela parte mais, pelas funções mais de racionalidade, né? Nossas. Então, o que o adolescente experiencia, né? Essa parte aqui, como a gente viu, não está tão desenvolvida ainda. Então, o que a gente tem muitas vezes é um fio desencapado, ou seja, a parte emocional fica como um carro desgovernado, né? Sem freio, porque o neocórtex é o que frearia, né, os nossos impulsos, as nossas respostas muito intensamente emocionais, né? E o que o adolescente experiencia, então? Primeiro, uma impulsividade muito grande, né? Exatamente porque ele não tem esse mecanismo do autocontrole, né, que vem com o neocórtex. Uma intensidade emocional muito grande, né? Porque ele não tem esse aspecto racional que se contrapõe à função emotiva, né, do sistema límbico. Uma dificuldade muito grande de lidar com o estresse. Isso é interessante, né? Os estudos têm mostrado que os adolescentes submetidos a situações de estresse têm um desempenho muito pior, né? Sofrem muito mais do que os adultos. Isso pode ter a ver com exatamente não ter essa função do córtex que dá um senso de realismo, né? Então, a gente pode estar, enquanto adultos, né, com as emoções muito afloradas e, ao mesmo tempo, a gente consegue observar de forma realista o que está acontecendo, né? Então, apesar de estar estressado, a gente ainda consegue pensar, ainda consegue, né, decidir de uma forma racional. Os adolescentes, nem tanto, né? Um outro aspecto é uma dificuldade de enxergar a longo prazo. Então, eles têm uma conexão muito maior com as consequências imediatas dos atos deles do que as consequências de longo prazo, né? Porque isso também tem a ver com essa função de planejamento que vem com o desenvolvimento do neocórtex. E, em muitos casos, isso também tem a ver com um caos emocional interno, né? Porque a razão nos ajuda a manejar as nossas emoções, a administrar elas, né? Se a gente não tem isso tão bem estruturado ainda, né? As emoções podem ficar um pouco fora de controle. Então, agora que a gente já falou um pouco, né, sobre como o cérebro do adolescente ainda está se desenvolvendo, né, a gente pode falar sobre uma ideia que é importantíssima na neurociência moderna, que é essa ideia de neuroplasticidade. O que significa isso, né? Que o cérebro, ele, do início da nossa vida até o final da nossa vida, ele não é um órgão estanque, ele é maleável, ele é plástico, ele se transforma, né? E ele pode se transformar intencionalmente, ou seja, se a gente estimula determinadas coisas no cérebro, essas coisas se fortalecem
e se mantém, e se a gente não estimula determinadas coisas, essas funções vão se perdendo, né? Isso pode ser usado tanto para bem quanto para mal, né? Ou seja, se a gente quer exercitar, se a gente quer ter mais concentração, capacidade de foco, se a gente quer ter mais inteligência emocional, ou seja, no manejo das nossas emoções, no controle dos nossos impulsos, enfim, tudo isso, quanto mais é treinado, mais se fortalece, né? Como um músculo. Por isso que a gente tem essa imagenzinha aqui, né? Então é isso, né? A neuroplasticidade o cérebro é moldado pelo que a gente faz com ele e pelas suas experiências, né? Pelas experiências que a gente tem na vida. Ele literalmente se transforma. Então esse debate que às vezes tem, né? De as pessoas são ou não capazes de mudar, né? Elas são capazes de mudar. Isso é fato confirmado, né? Agora, quão difícil vai ser essa mudança? Ou quão fácil, né? Vai depender de muitas coisas. Uma das coisas é da idade da pessoa, né? Então, apesar de o nosso cérebro ser plástico pelo resto da nossa vida, né? Mesmo em idades muito avançadas, o cérebro ainda é capaz de se transformar, né? Quanto mais jovem a gente na infância e na adolescência, né? O cérebro é muito plástico ainda. Então, os adolescentes ainda têm conexões que não se estabeleceram de uma forma tão rígida, ou seja, elas ainda podem ser transformadas. Isso significa, então, né, que dependendo do que a gente exercita com eles, né, a gente vai influenciando quem eles vão se tornar, né? Nós, enquanto adultos, em torno desses adolescentes, né? Então, a gente pode usar essa característica de neuroplasticidade ao nosso favor, né? Exercitando as funções e conexões do cérebro que a gente quer que se fortaleçam, né? E no caso da adolescência, isso é ainda mais possível, né? Essa transformação do cérebro. Então é isso, né, gente? Na adolescência, o cérebro está muito preparado para aprender, né? Ele ainda é muito plástico, né? Como a gente viu, ele ainda tem essa capacidade de absorção que as crianças têm, né? As crianças, o cérebro delas é como uma esponja mesmo, né? Ele é muito moldável pelas experiências, né? E os adolescentes também têm essa plasticidade aumentada, né? É um cérebro muito potente para a aprendizagem. Então, porque o cérebro aprende muito rapidamente, né? Ou seja, as conexões que se formam nessa época são muito rapidamente estabelecidas, né? Moldando a forma como o cérebro vai funcionar, né? A gente tem um lado bom e um lado perigoso disso, né? Então, por um lado, os adolescentes que têm adultos, né, uma rede de apoio forte, que tem adultos para apoiá-lo, né, nessa etapa, ele pode ser estimulado a desenvolver habilidades, né, ou seja, funções, né, cerebrais, conexões cerebrais, habilidades que ele vai aprender e levar para sempre, né, e que vão ajudá-lo para sempre, né, como raciocínio lógico, empatia, compaixão, né, inteligência emocional, concentração, enfim. E ele também pode ser estimulado a abandonar hábitos e crenças que tenham se estabelecido que não são positivos, né? O cérebro adolescente também tem uma capacidade aumentada de fazer isso, né? De abandonar hábitos, exatamente porque ele ainda é muito plástico, né? Por outro lado, o adolescente que está meio solto na vida, que não tem apoio, que não tem orientação, né? Que não recebe que não tem as condições necessárias, né, para se desenvolver da melhor forma, ele pode acabar estabelecendo conexões nada positivas, ou seja, esse cérebro pode ser moldado de uma forma destrutiva quase para ele mesmo e para os outros, né, aprendendo comportamentos violentos, não desenvolvendo habilidades muito importantes, né, para a vida adulta. A gente pode também pensar em dependência química, né? Nessa etapa da vida, os adolescentes têm muito mais chance de se viciar
em substâncias do que os adultos, exatamente porque o cérebro aprende muito rápido, né? Então, se ele tem uma experiência de recompensa, digamos, usando alguma substância, ele essa conexão se estabelece, né? Mais rapidamente. Então, o cérebro passa a esperar essa substância de novo, né? E esperar essa recompensa de novo, né? Então, isso é de uma forma bem simples, assim, um pouco o mecanismo da dependência química, né? E então, no caso dos adolescentes, eles estão mais vulneráveis, né, a estabelecer essa dependência. Também é perigoso, né, esse momento, porque é perigoso esse momento para o uso de substâncias químicas, porque elas vão ter um impacto cognitivo ainda mais grave, né? Exatamente porque o cérebro ainda está se desenvolvendo, então esse crescimento vai ser um pouco travado, um pouco interrompido, né? Um pouco desencaminhado, né? O crescimento do cérebro, né? Se houver um uso, né, muito intenso de alguma substância, né? Isso pode atrapalhar o desenvolvimento nesse momento crucial, né? Ao mesmo tempo, exatamente porque existe essa capacidade tão rápida de aprender, né? E também essa plasticidade, né? A adolescência também é o melhor momento para abandonar um vício, né? Como a gente comentou um pouco, né? Então, se o adolescente está viciado, se ele tem mais chances do que o adulto de abandonar esse vício na adolescência, né? Agora, se ele estabelece essa conexão e leva ela para a vida adulta, aí é mais complexo, né? Mas enquanto ele é adolescente, ele ainda tem essa potência maior, né, de se transformar mesmo, né? Então, isso tudo para dizer, né, que a adolescência é um período de risco, mas de muitas oportunidades também, né? Daí, então, detalhando um pouco mais, né, como se dá esse processo de aprendizagem, né, na adolescência, o que eles estão vivendo é um processo de especialização do cérebro, né? Então, o cérebro infantil, ele é um cérebro pouco especializado, ele tem muito potencial e ele se desenvolve um pouco em cada função, né? Já o cérebro adulto é um cérebro mais especializado, ou seja, ele tem conexões e funções que ele usa mais e conexões e funções que ele usa menos. É quase como um processo de formação de identidade, né? A gente vai do potencial de ser qualquer pessoa na infância, né? Se tornar qualquer pessoa, para uma identidade mais estruturada, né? Na vida adulta. Então, o adolescente está vivendo esse período de especialização do cérebro, né? O que está acontecendo? É como a poda de uma árvore, né? Por isso a gente colocou essa árvorezinha aqui, né? Os galhos mais fortes ficam, né? Então, os galhos que o adolescente mais usa, ou seja, as conexões que ele mais usa, ficam. E os galhos mais fracos que ele não usou, que não foram estimulados, né? Que não foram fortalecidos, são podados, ou seja, as conexões que não são usadas na adolescência se perdem na vida adulta. Claro que o cérebro continua sendo plástico e a gente consegue ainda recuperar, né, na vida adulta, apesar de ser mais difícil, conexões que não foram trabalhadas, desenvolvidas. Ou seja, por exemplo, uma pessoa que não se alfabetizou, por exemplo, durante a infância e a adolescência, tem muitas conexões cognitivas que não foram trabalhadas, né? E a gente consegue trabalhar elas na vida adulta, mas é um pouco mais difícil, né, realmente. Ou seja, né, essa etapa da vida é importantíssima para moldar quem o adolescente vai ser, né? E é uma oportunidade que a gente tem enquanto adultos, né, conviver com esses meninos, porque a gente pode convidá-los a exercitar, né, essas conexões cerebrais que são positivas para eles e para os outros, né? Lembrando essa ideia do músculo, né, que quanto mais ele exercita, mais forte fica, né? Mais ele ganha essas habilidades, né? Se apropria delas.
Então, esse convite que a gente pode fazer para eles, né, de fortalecerem certas habilidades, funções, conexões, enfim, podem ir desde coisas que interessem a eles, né, então habilidades que eles podem desenvolver, um exemplo bem simples, assim, do tipo tocar instrumentos, né, enfim, coisas que interessem, que são muito importantes, né, é muito importante para o adolescente que ele sinta que ele tem habilidades, que ele sabe fazer coisas, que ele é reconhecido, né, nas suas competências. E a gente também pode convidá-los a exercitar coisas que eles ainda precisam desenvolver, que não foram tão desenvolvidas na infância, né? Pode ser raciocínio lógico, né? Essas capacidades cognitivas que a gente pode desenvolver na escola ainda, né? Empatia, compaixão, né? Que também são habilidades, né, que podem ser treinadas, inteligência emocional, ou seja, a consciência de si mesmo, né, consciência das próprias emoções, de novo, controle de impulsos, né, tudo isso. Então, como o cérebro está tão preparado para aprender, né, nessa etapa da adolescência, porque ele ainda está crescendo e, portanto, ainda está absorvendo tudo que acontece à sua volta, né, o que for aprendido e exercitado na adolescência tende a ficar por muito tempo. Então, é um período, de novo, crucial para a formação da identidade desse sujeito, né? Pensando assim, né, a unidade socioeducativa pode ser um espaço ideal, né, para redirecionar essa especialização do cérebro. Então, ali dá para exercitar com os adolescentes as habilidades que eles ainda precisam desenvolver, né? Como essas que eu já, nesses exemplos que eu já dei, e que são o que a gente tenta trabalhar nas oficinas, né? Que a gente vai ver lá no terceiro módulo. Então, embora possa parecer, né, que esse público não tá nem aí para nada, tá meio fechado, já tá, né, não tem aquela abertura da criança, né? Neurologicamente, eles ainda estão muito abertos, né? Eles ainda têm uma imensa capacidade de aprender, né? E de mudar. Por isso que é tão importante cada interação que a gente tem com esses adolescentes, né? Porque cada interação é uma chance de fortalecer conexões boas ou conexões ruins, né? Então, direcionar para que lado que o cérebro deles vai se especializar. Daí a gente chega, então, às mudanças psicossociais, né, que o adolescente vive. Então, quais são os processos psicológicos que ele está vivendo, né, internamente e na forma como ele se relaciona com o mundo, né, com o social em volta dele, né? Então, começando, a gente pode falar dessas duas primeiras características. A busca por autonomia e separação dos pais ou dos adultos de referência, né, dos cuidadores, enfim. E dois, uma necessidade de pertencer, uma tendência grupal, né? Então, os adolescentes têm uma tendência grupal fortíssima. Eles têm uma tendência a buscar pertencimento em algum grupo fora do universo familiar, né? Talvez alguns de nós não nos lembremos mais, né, de como era ser adolescente, assim. E talvez a experiência de alguns de nós tenha sido diferente, né? Mas, em geral, a gente consegue se lembrar da sensação de querer pertencer, né? Nessa etapa, assim, de querer ter valor, de querer ser visto, ser reconhecido, querer fazer parte de um grupo, né? Talvez a gente se lembre também da experiência de ser excluído de grupos sociais, né? Então, de sermos rejeitados, caçoados, enfim. Isso tudo para o adolescente é muito forte, né? Isso tem um motivo até evolutivo, né? Interessantemente, assim. Evolutivamente falando, né? O humano, quando ele atinge a maturidade sexual, né? Que na adolescência, a puberdade é isso, né? A gente alcançando a maturidade da nossa capacidade reprodutiva, né? De reproduzir a espécie, surge também esse impulso de sair em busca de parceiros, né? E de outras pessoas, assim, surge esse impulso de sair do lar, né? Do universo doméstico da casa.
Então, tem muita importância para o adolescente ele ser bem recebido nesse mundo, né, para o qual ele entra, assim. Então, agora ele tem mais autonomia, ele tem mais independência, ele consegue... ele anda mais livremente pela cidade, assim. E ele precisa ter essa sensação de que ele pertence, né, a um grupo. Isso tudo, os vínculos sociais têm uma importância gigante nessa época, né? E isso tem seus perigos também, né? A gente sabe como os adolescentes são influenciáveis pelos amigos, né? Como eles são sugestionáveis, assim. Então, dependendo do grupo ao qual ele passa a pertencer, né? Ele ainda não tem um senso tão definido, né? Dos valores dele. Então, do que ele acha certo, do que ele acha errado, do que ele quer, do que ele não quer, ele vai muito facilmente ser influenciado, né, pelo contexto social. Para manter os vínculos sociais dele, ele está disposto a fazer, né, coisas assim. Então existe esse aspecto que tem que ser cuidado, né, dos vínculos que o adolescente vai estabelecer com amigos, enfim, com outras pessoas. Os dois pontos seguintes, né, a busca por novidades e excitação e a intensidade emocional, né, tem a ver um pouco com o impulso anterior, né, essa primeira. O adolescente está buscando novidade, né, ele tem esse senso de liberdade que ele ganha, agora que ele já é visto pela sociedade, né, como alguém mais próximo de um adulto, mais capaz de tomar suas decisões, né, mais livre para transitar, né, pelos espaços. Ele tem esse senso de encantamento, né, com o mundo à sua volta, e ele quer muito experiências fortes, né, experiências de grandes emoções, né, eles têm essa busca por novidades, né, e isso tem a ver com esse impulso, né, de sair de casa e entrar no mundo, né, que é um impulso natural nessa etapa, né. Daí eles têm essa intensidade emocional, né, também, que tá ligada àquele processo, né, que a gente conversou do desenvolvimento do córtex, do neocórtex, né, que vai proteger um pouco, né, o adolescente das suas próprias emoções, né. Mas nesse momento ele ainda está vivendo as experiências de uma forma muito intensa emocionalmente, né. Por fim, né, a gente tem esse processo de construção de identidade, né, que também tem a ver com a necessidade de pertencer, né. Ele passa a desejar e passa a ser cobrado dele, né, que ele se insira socialmente, né, como alguém no mundo, né. Então ele está tendo que avaliar quem ele vai ser, né, na vida adulta. O adolescente ainda ocupa um pouco um não lugar, né. Ele não tem ainda determinados direitos, né, socialmente falando, assim, ele ainda não pode votar, ele ainda não é reconhecido totalmente, né, como ser independente, mas ele está se preparando para isso, né? Isso começa a ser cobrado dele, né? Que ele tenha que ele encontre o seu lugar social, que ele tenha um papel social, né? E eles querem, né, ter um lugar social e nisso, então, eles vão construindo quem eles vão ser, né? Então, agora, para encerrar nossa aula de hoje, né, a gente vai só comentar sobre algumas outras consequências práticas desse período, né, de todas essas mudanças que o adolescente está vivendo. A gente nem falou das mudanças físicas, né, que tem a ver com os hormônios, com o desenvolvimento da sexualidade, né, enfim. A gente focou mais nos aspectos neurológicos e psicológicos, né, e sociais. Mas então, o que a gente tem, né, além de tudo que a gente já conversou de consequência? Os adolescentes realmente, né, têm humores muito oscilantes, né, flutuantes e muito intensos também. Eles têm alegrias muito intensas e tristezas muito intensas e raivas muito intensas, né? Então, quando a gente essa imagem do adolescente como alguém, né, que fica de mau humor, que
é difícil de lidar, né? Do aborrecente e tal, tem um certo fundamento, né? Porque eles ainda não estão tão equipados para lidar com as próprias emoções. Então, realmente, eles vivem elas de uma forma muito intensa. O segundo ponto são os desafios às autoridades, né? Que a gente conhece, né? Que os adolescentes passam a questionar, né? As ordens e as demandas, né, dos adultos à sua volta e das autoridades, né, à sua volta, os professores, os agentes socioeducativos, enfim. Isso tem a ver, né, com esse desenvolvimento da própria identidade. Então, agora ele não está tão mais quem ele é, né? O senso dele de quem ele é não está mais tão atrelado ao que o pai e a mãe dizem ou os adultos, né, que ele respeita e admira, que estão à volta dele, pensam, né? Ele passa a querer pensar por si mesmo, né? Então existe esse processo de questionamento, de desafio, né? Do que os adultos passam para ele, né? Isso é um processo saudável, né? De construção de identidade, mas pode sim gerar muitos conflitos, claro, né? E pode também gerar problemas para o adolescente, né? Claro, que ainda, como a gente viu, né? Ele já tem mais liberdade, mas ele ainda não tem todas as habilidades que ele precisa, né, para tomar decisões, para tomar boas decisões, né, por tudo que a gente já conversou, né. Então, ele ainda precisa muito dos adultos, né, da orientação dos adultos. Mas ele está vivendo esse processo de querer se diferenciar, né, desses adultos. Então, isso é delicado, né? Terceiro lugar, a gente tem comportamentos de risco, né? Quase todo adolescente tem comportamentos de transgressão, né? Tem a ver com o ponto anterior também, né? Tem a ver com isso de estar testando, né, novos espaços, testando quem ele quer ser, né? Conhecendo novas pessoas, de ser mais sugestionável também, né? Pelos amigos, pelos adolescentes mais velhos, né? Que tem a ver com essa busca por emoção, né? Por novidade, tudo mais. E por fim, né? O que a gente tem de consequência prática de todos esses processos é que esse é um período decisivo da vida, né? Como a gente viu, a adolescência é crucial para definir que tipo de adulto esse menino vai ser, né? E a gente pode intervir, né, enquanto adultos que estão no entorno, né, desses meninos, nesse processo, né, de formação de quem eles vão ser. Gente, então essa foi nossa primeira aula sobre as características da adolescência, né, enquanto etapa do desenvolvimento humano. E a gente se vê na aula que vem, então, onde a gente vai falar sobre ser adolescente em contextos vulneráveis, né? Então, como é viver todos esses processos, todas essas mudanças que o adolescente vive em contexto de vulnerabilidade social e econômica, né? Então, muito obrigada pela participação de vocês e a gente se vê na aula que vem.